Bom dia, pessoal. Beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, aqui vem a revelação de como que eu fiz esse estator. Tá, esse aqui é era o motor da lave seca LG. Fiz umas mudanças nele. Eu vou estar mostrando para vocês agora na íntegra como que eu fiz. Tá? É isso aí. Pessoal, aqui é o seguinte. Vocês estão vendo que o fio é bem grosso. Esse fio aqui é o AWG18. Tudo isso daqui que vocês estão vendo assim é porque ele estava numa configuração que eu tinha feito. Porém, eu pensando, como diz no vídeo anterior aí, eu precisava de um gerador que tivesse menos voltagem e mais amperagem. Para quê? Para poder eu conseguir usar num controlador comum e não ficar dependente apenas de um MPPT, que por sinal é melhor, mas ele é mais caro. Como eu já tenho aqui controladores PWM parado aqui do meu sistema solar, que eu não uso mais, eu já troquei por MPPTs, então eu fiz essa configuração, cortei tudo. Primeiro eu pensei como que eu ia fazer e tal, e resolvi arrancar esses fios, tava tudo passado aqui por dentro, eu tinha colocado tudo certinho, tava igualzinho ao original. Então eu fui cortando um a um, fazendo a mudança, e eu fiz aqui 4 motores em um, tá? Então essas 3 fases aqui é de um gerador, com um desses daqui, tem 4 fios aqui, tá vendo? Esse aqui é desse daqui, é um gerador trifásico. Esse aqui ele pode chegar até 30 volts, dependendo do motor, se colocar muito forte, até uns 35, 40 volts. Mas naquela configuração que eu tenho aqui do meu sistema, onde eu já mostrei, desse jeito ele chega a 21, 22 volts, né, na rotação que está lá. E eu consegui 11 ampere, ponto 4. Então foi 11 volts, foi 21 volts por 11 ampere. Foi uma configuração muito boa mesmo. Então esse daqui, é lógico, eu não consegui 11 ampere nessas 3 fases, tá? Isso daí foi no total das 4. Tem 4 motor. 1 motor, 2 motor, 3 motor, 4 motor. Tanto é que o fechamento aqui, ó, fechamento de um motor, fechamento de outro e de outro, e unido em paralelo aqui, todos os neutros. Isso aqui é o neutro, tá? Eu preciso do neutro para quê? Para poder fazer o fechamento e unir os 4 em paralelo. Se eu fosse usar no caso individual, eu tinha que ter deixado solto aqui esse motor equivalente ao dele, esse equivalente ao dele, o outro é esse, certo? Agora vem, como que eu fiz essa ligação para ficar tão boa desse jeito? É só ter paciência. Vamos tomar nosso cafezinho. Espera aí. Pessoal, eu tô feliz. Eu tô ensinando para vocês aqui nesse vídeo. Olha, tem quase 3 anos que eu faço geradores. Eu parei por 1 ano para mexer com energia solar. E há 2 meses eu voltei a mexer nesses meus geradores. Esse aqui em específico, os outros meus dele é tudo imã original, né, de ferrite. Vocês estão vendo que aqui tá amarelo, né? Isso aqui é daquela cola epóxi que eu fiz o molde. Tem até vídeo no canal ensinando como fazer. Fiz o molde, colei os ímãs permanente, aqui é imã de neodímio. Porém, não é imã grandes, tá? O correto era eu ter medido, comprado ímãs tudo do mesmo tamanho, para ficar um do lado do outro e fazer o redondo aqui inteirinho. Seria ímãs de 1.5 ou 15 milímetros, né, por 3 centímetros. Entre 2,5 a 3. 3 centímetros é o tamanho dele, né? Se colocar ímãs de 2,5 centímetros, fica o tamanho certinho. E esses meus ímãs aqui, ele é de 2 centímetros só. Então, no caso, em milímetros, seria 20 milímetros por 10 milímetros por 5 milímetros. Tá? Então, ele tem 5 milímetros de altura. Aí ele tem 1 centímetro de largura. E o comprimento é 2 centímetros. Então, mesmo assim, ele não ficou, um exemplo, com total poder de gerar energia, porque eu coloquei os ímãs menor. Se eu tivesse colocado esses ímãs um pouquinho maior, só que era um investimento de quase R$300 de ímã, que eu não quis correr, porque eu já tinha esses ímãs parados em casa. Então, como eu já tinha os ímãs, fiz com esses daqui. E olha, o resultado foi absurdo. Ai, ai. Vamos agora então para a revelação aqui. Pessoal, são 36 bobinas, certo?
Meu motor está dividido em dois. Um motor, dois motor. É lógico, não era metade dessas bobinas para um motor e metade para outro. Era essa aqui para um, pulava um tanto de bobina, mais uma bobina, mais uma bobina, mais uma bobina. 6 bobinas por fase. Excelente, estava muito bom. Mas para mim fazer nesse projeto, eu fiz o que? Eu dividi ainda isso daí. Então eu coloquei 3 bobinas por fase. Por exemplo, tá vendo que eu pintei aqui, né? Tá tudo pintadinho. O que eu fiz? Por exemplo, essa aqui é a roxinha. A roxa, vermelha e azul. Roxa, vermelha e azul. Roxa, vermelha e azul. Feito assim, são 3 bobinas. Depois mais 3, mais 3. Quando você acabar, vai dar exatamente uma cor roxa, uma vermelha e uma azul. Pode trocar para a cor que você quiser, tá? Pode só fazer um risquinho de caneta, faz do jeito que você quiser. Enumerados assim, o que eu fiz nessa minha configuração? Eu coloquei aqui a roxa, por exemplo, comecei por ela. Não sei se vocês sabem, é que aqui não dá pra ver porque já tá feito, né, meu motor. Mas ele é assim, ó, um lado 0, aí ele tem um ressaltinho no segundo e no terceiro. Então sempre assim, 0, segundo, terceiro. Vai ter como se fosse uma escadinha ali. O que você vai fazer? Você vai pegar a primeira que você começar, você vai enrolar ela, sempre sentido horário, certo? Então você vai começar por aqui. Você vai amarrar esse fio um pedacinho aqui, só deixa com um tanto assim sobrando. Você vai enrolar, passar. Quando você der toda essa volta, bem apertadinho, o mais certo possível, e voltar, ela vai voltar do outro lado, né? Ela não vai voltar do lado de cá. Você começou por aqui, ela vai acabar aqui. Quando acabar, você não vai cortar o fio, tá? Não precisa cortar. Esse eu cortei porque já tinha ele enrolado de uma outra forma. Eu cortei para poder reaproveitar. Mas na hora que acabar aqui, você vai passar por trás. Você vai vir e vai contar 11 espiras dessa. Ó, você enrolou essa, tá certo? Eu falei da roxa, né? Você enrolou a roxa. Você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Você vai enrolar a outra, que seria 12. Pode ver que daí não dá para vocês verem. Cadê? Aqui. É roxa também. Então, enrolou uma, conta 11. Pula ela, né? Que você acabou de enrolar. Pula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Na 12 você vai enrolar. Pula 11 de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vai dar aqui. Você vai pular a 11 e vai enrolar a 12, né? Lógico. Depois você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vai dar 12 aqui. Vai dar na roxa também. Tá? Então você vai enrolar 3 bobinas por fase. Sendo assim, você vai ter o positivo, o positivo não, perdão, vai ter o início, e aí o fim dessa bobina aqui vai ser aqui, onde acabar aqui, ó, a última bobina. Então vai enrolar 1, 2, 3. Aí você vai ter um fio aqui, um fio aqui. Você vai colocar do lado, enrolar de novo. Essa, pula 11, na 12 você coloca, pula 11, na 12 você coloca, vai sobrar outra. Então, você vai enrolar mais uma, mais uma, mais uma. Vai ficar 3. 1, 2, 3. Então, essa daqui 11 na 12 vai ser ela. A outra daqui 11 na 12 vai ser ela. Então, você vai ter 2 fios. A próxima, a mesma coisa. Você já vai ter 4 fios. 2 dessa, que você enrolou agora. 2 da outra. Na outra, a mesma coisa. Todos esses inícios que você começou, você vai enrolar aqui. Você vai descascar o fio, tudo certinho. Fazer a solda. Vai virar o início. Esse aqui é um neutro, Essas 3 fases que sobrar, vai ser 3 fases de saída AC. Então vai ser a saída AC aqui, 3 fases. Daqui você vai colocar numa ponte retificadora para poder fazer um carregamento de banco de bateria. Tá? Se você for colocar num controlador de carga, essa saída não pode ir direto no controlador. Você vai precisar colocar uma ponte retificadora trifásica. Se você não tem uma ponte trifásica, você compra 2 pontes bifásicas, une elas em paralelo, vai sobrar 4 saídas. Você vai colocar eles tudinho lá na saída AC da fonte, e aí o positivo e o negativo já vai sair em corrente DC. Perfeito, pessoal? Pessoal, esse vídeo foi bem explicativo, não tem erro, tá? Se você não quiser trocar o ímãs por ímãs de neodímio, você pode manter o estator original, tá? O rotor aqui original,
O estator não, tá? O estator a gente modifica, colocar o fio mais grosso e com essa configuração que eu estou te passando. Mas os ímãs pode ser o original. É que o ímã de neodímio ele consegue extrair um pouco mais de amperagem e ele consegue também manter um pouco mais de carga na hora que você está usando. Ele tem um pouquinho mais de força, né? Só uma mixaria a mais, né? Imagina. Mas enfim, esse é o estator. Depois que você faz ele completo, todas as fases, por exemplo, você começou no roxo, todos os roxos, que no caso aqui é o azul, você vai unir em paralelo. Paralelo, esse e esse vai colocar tudo junto aqui, num lugar só. Unido em paralelo, vai para a ponte retificadora. Depois os pretos, que eu coloquei fios todos separados para não confundir. No outro lado, você vai ter um motor 4 em 1. Esse motor da lave seca é 4 em 1. São 4 motores trifásicos unidos em paralelo para ter um excelente carregamento num banco de bateria. Beleza? Pessoal, tudo de bom? Deus abençoe vocês. Meus amigos, dando continuação, rapidinho, consegui fazer aqui, ó. Isolei todos os aonde eu cortei aqui, ó, para fazer esse tipo de ligação que eu expliquei no início. Tá todos isolados. Aqui o fechamento todos em neutro. Eu não quis unir aqui com um fio igual fiz aqui com o cobre, porque tá tão certinho, tudo separadinho. E aqui, se eu deixar desse jeito, eu consigo mostrar, caso alguém precise perguntar ou ver, que são 4 motores, que todos os neutros estão divididos em 4 fios, certo? Então ficou aqui fechadinho, fechamento em os neutros do gerador. Esse aqui está mostrando um pouquinho de cobre aqui, mas não tem perigo. Depois eu vou passar outra fita aqui, porque essa esqueci o nome disso aqui, espaguete, né? Esse espaguete que eu tenho aqui, ele é do fino, ele não é daquele mais grosso. Eu tenho 3 medidas, mas de qualquer maneira ele ainda é fino para esse tanto de fio aqui, né? Aqui ficou as 3 fases, ó, todos ligados aqui. Todos os, por exemplo, fase vermelha, todos os que é a fase vermelha aqui, todos que é fase azul aqui, todos que é fase roxo aqui, formando assim em paralelo com os 3 fios da mesma cor, porque aqui é 3 saídas C, é um gerador trifásico. Esse gerador ele vai ser colocado aqui nessa ponte bifásica, que eu coloquei as duas em paralelo, tá vendo aí? Formando assim trifásica. Eu posso colocar até 4 fases aqui. Se eu quisesse pegar um neutro daqui e jogar aqui também, eu poderia. Enfim, aí aqui como que eu vou colocar? Ó, eu vou ligar uma delas aqui, o outro aqui. Vamos pôr aqui atrás. Vou deixar um na frente livre que fica mais bonitinho, né? Aí. É isso aí. Aqui ficou positivo e negativo. Como a saída do meu gerador, essas partes todas aqui provavelmente eu vou deixar pro lado de cima, aparente aqui a parte do fio, então a saída vai sair aqui, negativo, positivo. Lembrando que essa fonte aqui minha aqui, ela é de 50 A, tá? As duas são de 50 A. Beleza? Então permaneceu a amperagem, ficou aí uma ponte trifásica de 50 A. E um gerador de alta produção, tá? Esse gerador ficou em média no estilo de polias que eu tenho ali na minha engrenagem, 21 A. Quando coloca para carregar o banco de bateria, ele desce para 13 volts, né? 13 volts e 11 A. 150, 155 watts mais ou menos. Numa outra configuração que eu coloquei, ele chegou a girar até 32 volts, tá? Então 32 volts. Eu não testei carregando ainda lá no sistema com essa outra configuração de polia. Provavelmente, quanto maior eu colocar a tensão, também ele sobe a amperagem, tá? Lembrando que eu não posso pôr uma tensão muito alta, porque o carregador que eu vou estar usando aqui, o controlador de carga, é PWM. Então o interessante é manter ali a corrente alta e a tensão o mais próximo da tensão de trabalho do controlador, para não ter percas. Beleza? É claro, se tiver condição de colocar um MPPT para girar aqui, pode colocar ele para girar até mais rápido, que ele vai girar um pouquinho mais, tá? Lembrando que para eu ter um gerador de alta eficiência, uma eficiência muito boa, os ímãs, se for por de neodímio, esse que eu coloquei, eu já expliquei que é que eu já tinha em casa.
Mas se for colocar, coloca aí umas maiores, né? Em minha aqui de 3 centímetros de altura, ou 2,5 no mínimo, por 1,5 de largura, e a profundidade dele tem que ser 5 milímetros. Mesmo assim, 5 milímetros ele vai ficar um pouquinho afastado. Tem que colocar uma chapinha em volta bem fininha para aumentar esse 1 milímetro aí, para dar beirando uns 6 milímetros. Aí sim você vai ter um gerador de alta eficiência. Beleza?